Olá pessoal, tudo bem? De volta para continuarmos a trabalhar a regulação dos transformadores, aquele assunto importante onde se faz necessário um bom conhecimento do seu circuito equivalente simplificado relativo ao lado de baixa tensão do transformador, tá? Bem como coletar dados relativos aos dois ensaios, vazio e curto-circuito, e sempre pensando também e tendo em mente que está tudo referido ao lado de baixa tensão. Já fizemos algumas medições do consumidor, como por exemplo, tensões de carga, fator de potência da carga, a corrente ajusta-se como a corrente nominal, na medida em que rendimento e regulação devem ser um estudo feito de maneira preliminar com a máquina carregada nominalmente, e a partir daí, aplicando Kirchhoff a esta malha, Kirchhoff, né, dentro do circuito elétrico, a FEM 2, que é um dos nossos objetivos para chegar de forma calculada na regulação do transformador, seria a soma vetorial entre a tensão V2 e a queda de tensão registrada sobre a impedância equivalente do transformador. Já temos um fasorial proposto, então eu vou repetir aquele fasorial, até como um exercício, tá? De maneira que nós possamos, a partir dele, começar a explorar e retirar dele uma série de informações para que vocês possam perceber a eficácia, a abrangência, tá certo? A grande forma que nós temos aí de trabalhar com essa máquina realmente é muito interessante, tá? Então observe isso aqui, perfeito? Do conceito de regulação, já sabemos que ela seria, pelo menos de maneira preliminar, a diferença em volts entre a tensão a vazio e a tensão em carga do transformador. Esse foi o conceito preliminar. Quando ele se apresenta, se percebe de cara que nada mais é do que a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador. Como já vimos comentado, um parâmetro dessa magnitude, dessa envergadura, deve ser proposto, deve ser realizado, deve ser utilizado em termos percentuais para você comparar, né, as diversas performances de máquinas, tá, de potências, tamanhos, tensões e aplicantes diferentes. Então, a sugestão é que, apesar de ser uma tensão que realmente varia muito com a carga, em função do módulo e do ângulo de I2, tá, é uma tensão que você sempre pode medir. É sempre mensurável em qualquer circunstância, sem necessidade de retirar nenhuma carga sequer. E isso é muito importante do ponto de vista prático. Então, de uma maneira geral, trabalha essa regulação tendo o V2 como referência. Isso nós já sabemos. Então, medimos o V2, medimos o fator de potência, concordamos que as plantas que a CEMIG alimenta, elas são predominantemente indutivas, tá certo? Então, já traçamos o fasorial no nosso papel milimetrado todo em escala, basicamente desta forma, tá? Então, está aqui a tensão V2 na referência, e dizer que ela está na referência significa o quê? Dizer que o ângulo dela é 0 grau. Imediatamente após, né, a posicionamento de V2, o nosso sentido de giro. Diagrama, se o sentido de giro é um diagrama incompleto, tá? Ele não apresenta dados relevantes, tá aí, ômega-s, tá certo? Com dados de medição relativa à placa, nós temos o valor de θc, geralmente indutivo, como nós afirmamos. Então, com esse nível de cuidado e o contransferidor, eu venho aqui e meço o θc, de maneira que eu posiciono de forma bem verossímil a direção e o sentido da corrente 2. Esse é o ponto de partida para o fasorial. Eu quero chamar a atenção que o fasorial de regulação é um fasorial de tensões, tá certo? Isso aqui é apenas a direção da corrente, mesmo porque esses dados aqui, ó, a resistência equivalente do transformador, a reatância equivalente do transformador e a sua impedância equivalente já foram coletados no ensaio de curto-circuito e devidamente referidos ao lado de baixa tensão, onde se encontra a carga. Tá? Está aqui o nosso cosseno de θt, uma vez que o ângulo de fator de potência do circuito equivalente do transformador, esse é fixo, e isso não depende de lado. Tá bem? Pois é, o que fazer então? Com essas informações apresentadas, tá? E lembrando sempre que as dimensões do meu quadro são menores, então eu vou ter que fazer um ajuste no diagrama de queda de tensão. Olha o que nós vamos fazer. Definida a potência da máquina, conhecida e feita a medição em planta, pegaremos o I2 como corrente nominal do transformador, tá? E teremos aqui o segmento RE2. O que ele representa? Ele representa a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a resistência equivalente do transformador, que eu já havia chamado de segmento AB. A grande tacada é posicioná-lo nesse fasorial. Toda queda de tensão produzida por uma corrente sobre uma resistência estará sempre em fase, na mesma direção e sentido da corrente que o produziu. Então, se o I2 está, por exemplo, aqui, que eu propus fazer, pego o esquadro e transfere para cá a direção de I2 e usando um certo
fator que vai, de certa maneira, amplificar a ordem de grandeza desse segmento, porque se mantivermos para esse cálculo aqui resistência corrente, uma queda de tensão, na mesma escala de V2, ela ficará muito pequena. Então é preciso que a gente amplifique esse segmento para que nós possamos trabalhar com ele e analisar adequadamente as consequências, os efeitos que essa queda de tensão produzirá no fasorial como um todo. Então, se a direção de I2 é esse, o sentido está pré-estabelecido. Então, com escala amplificada, a gente vem aqui e posiciona o vetor que representa RI2, a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a resistência equivalente do transformador. Ok? Mesmíssimo raciocínio para a corrente sobre a reatância, XI2, que eu chamei de segmento BC, queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a reatância equivalente do transformador. Onde estará essa queda? Até a gente havia resgatado aqueles conceitos de circuitos. A queda sobre a impedância seria I2 vezes RE mais JXE, o que daria REI2 mais JXEI2. Esse J aí, ele para nós diz, além de ser raiz de menos 1, que toda queda de tensão produzida por uma corrente de uma reatância se encontra 90 graus elétricos deslocada do eixo da corrente que a produz, sempre. E no caso da queda numa reatância indutiva, como é mais JXEI2, ela estaria adiantada de 90 graus. Então o que nós fazemos? A ideia é prolongar a corrente 2 e com o esquadro, deslizando no seu diagrama, descer uma reta suporte que seja perpendicular a essa direção de 2. Então, sendo assim, nós encontramos aqui uma direção JI2, representará uma direção perpendicular à corrente. E como o sentido de giro está estabelecido, se eu quero adiantar, então, nesse sentido, nós plotamos aqui a tensão na mesma escala utilizada para o segmento RI2, nós utilizamos, então, para encontrar o segmento XI2, a queda sobre a reatância produzida pela corrente de carga. Perfeito? Ora, se esse aqui representa a queda na resistência, e esse aqui perpendicular, e esse perpendicularismo está garantido aqui, está a queda na reatância, convenhamos, né, gente? Se pegarmos uma régua e prolongarmos aqui, encontramos esse segmento, ele será exatamente quem? Cateto resistivo, cateto reativo, a queda sobre a impedância equivalente do transformador. E repito o que eu disse no módulo passado, esse momento do traçado do fasorial é decisivo porque eu meço essa distância, feita a devida consideração da escala, o valor em volts encontrados aqui precisa coincidir com o valor de volts encontrado aqui, fruto de quê? Do produto da impedância vezes a corrente, ou seja, chamei de segmento BC, queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador. E esses valores batendo é um bom sinal, é indício que a coisa está caminhando bem. Outro dado interessante que vale a pena ser aferido nesse momento do fasorial, esse ângulo θT, ele também é consequência do ensaio de curto-circuito, foi levantado lá. Se você traçou o fasorial corretamente e pegar o seu esquadro e o seu transferidor, me desculpem, e avaliar esse ângulo aqui entre queda na impedância e queda na resistência, com certeza ele também será θT e terá que coincidir o ângulo medido no fasorial com o ângulo apresentado no ensaio de curto-circuito. Quer dizer, são artifícios que nós usamos para verificar a veracidade, né, desse diagrama, o caráter assertivo e prático do levantamento desses dados. Mesmo porque, Kirchhoff das malhas, como que eu posiciono a FENA2? Convenhamos, né? Se eu somar o vetor V2, mais a queda na resistência, mais a queda na reatância, que é, em última análise, a queda na impedância, que eu vou achar vetorialmente, a nossa FENA2, eu chego então no valor da regulação, comprovando o valor da tensão a vazio. Com a régua, então, eu venho e completo o meu fasorial, encontrando a nossa FENA2, basicamente nessa posição. Perfeito? Tinha feito um outro comentário, também muito importante no final do módulo passado. Eu havia mostrado para vocês que aparece aqui um ângulo, tá? Que eu até chamei assim de ângulo, né, um ângulo verdinho, é um ângulo muito pequeno, ele varia de 0 a 1, 2, 5, 8 graus, quando muito, e que poucos autores fazem referência a ele. Mas como nós também trabalhamos com máquinas rotativas, né, não só nessa disciplina, mas também em larga escala, na aplicação da nossa profissão, e lá, quando se fala em equação de conjugado de torque, esse handicap é muito utilizado, é muito frequente. Então, onde que ele nasce? Onde é que é seu momento embrionário? Onde que é a fase inicial, a gênese desse ângulo? Está aqui, ó. Por definição, quem é esse ângulo verde é o chamado deltinha,
ângulo de carga do transformador, que é o ângulo entre quem? A FEM a vazio, a tensão a vazio e a tensão em carga V2. É por esta razão que ele é chamado de ângulo de carga, tá certo? Como ele é sempre muito pequeno, seria uma aproximação perfeitamente factível desprezá-lo, mas eu particularmente não gosto, acho que aí seria uma pequena falha, porque existem situações específicas nesse fasorial que eu quero dar para vocês uma ideia nesse módulo de hoje. Só que eu não quero que casos particulares que representam exceções sejam tratados como regra. Então prestemos bastante atenção. Esse fasorial aqui foi o que nós vimos no final da conversa, nosso encontro do módulo passado, tá bom? Olha só, para fazer evidentemente ajustes, esse segmento Z2 não seria BC, seria o segmento AC, me perdoe, já devem ter percebido que eu me equivoquei, tá? Então vejamos, tá certo? Vamos identificar esses segmentos nesse fasorial, perfeito. Tá aqui, ó, o segmento, o ponto A, o ponto B, o ponto C, e para dar uma envergadura maior, vou chamar esse aqui de ponto O, ponto de origem do fasorial, perfeito? Aí, gente, é uma questão de bom senso e praticidade. Se o nosso objetivo é atender da melhor maneira possível o nosso cliente, é o sujeito que está aqui, ó, e isso significa com V2 o mais próximo da sua tensão nominal, ora, então seria muito interessante, eu diria até prudente, que a gente referisse ou projetasse todas as grandezas desse vetorial sobre o eixo de V2. Por isso, então, usando uma régua, vamos prolongar o segmento V2 desse fasorial. Perfeito? E ao fazer isso, constata-se o quê? Que esse ângulo aqui, ó, entre RE2 e o prolongamento de V2 é o próprio θc. Quem me garante isso? Entre outras coisas, duas paralelas, uma transversal, ângulos correspondentes congruentes, ou vetores formados por lados respectivamente perpendiculares, também são congruentes. E esse dado é muito importante para os desdobramentos desse fasorial. Mesmo porque, informação já atualizada do módulo passado, surge um outro ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho azul, que eu falei que não tinha nenhum nome, tá? Inicialmente. Quem seria esse ângulozinho azul? Na verdade, observe, é um ângulo que mostra claramente uma relação entre quem? θt, ângulo de fator de potência do circuito equivalente do transformador, menos θc, ângulo de fator de potência da carga. Quer dizer, aquela relação entre esses dois ângulos que estamos procurando, acabamos de encontrar. E chama a atenção de uma coisa, esse sinal negativo não é do θc, é do fasorial. O θc tem seu próprio sinal. Exemplo, se a carga for uma carga predominantemente indutiva, mais JXL, aqui a tensão tem viés positivo, tá certo? Ok? Então esse θc vem positivo mesmo, não altera o ângulo ali. Porém, lembra que eu falei dos casos particulares, das exceções? Se por acaso a sua planta, a sua instalação tem um ramo, tem um galpão com forte apelo capacitivo ou com apelo capacitivo, aí eu teria uma queda na reatância capacitiva, ou seja, menos JXCI2. Tá? Porque a reatância capacitiva tem a mesma direção, mas se gira oposto em relação indutiva, elas trocam energia. Se é mais JXL2, seria menos JXCI2. E sendo assim, o ângulo θc vem negativo para uma carga capacitiva. E se o θc for negativo, como é que fica isso aqui? θt menos θc ficaria mais. Atenção para esses casos particulares, atenção para esses casos diferenciados, que eles são importantes. E essa análise genérica, algébrica, nos dá a condição de analisar a máquina de maneira muito legal, muito eficiente, tá bom? Vamos fazer alguns pequenos desdobramentos desse fasorial. Por exemplo, o que eu vejo aqui? Que o segmento RI2 é o próprio AB, perfeito. XI2 é o BC, perfeito. O ZI2 é o AC, perfeito. O que representa o triângulo ABC? O triângulo que representa a queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador, tanto no que diz respeito aos catetos e à hipotenusa, tá bom? Ora, temos outros segmentos importantes aqui, ó. O segmento OA, por exemplo, representa a tensão V2, claramente, não é verdade? O segmento OE, OC, por exemplo, representa a nossa FEM E2, tá? Bom, como eu disse a vocês que a ideia agora seria projetar as componentes de tensão sobre o eixo de V2, porque é importante que todo fasorial seja colocado ao paladar, sob a ótica da carga, e quem a carga enxerga é V2, a primeira grandeza que eu vou projetar sobre o eixo de V2 é exatamente o segmento OC, que nada mais é do que o E2, a nossa tensão a vazio. E ao fazer essa projeção, aparece aqui um outro ponto importante, o ponto D.
Observem que o segmento OD, e aqui vai aquela dica com relação a alguns desprezarem esse deltinha, ele vale quem? Ora, o segmento OD acaba sendo um cateto adjacente, né, ao deltinha, que constitui esse grande triângulo retângulo, ODC, retângulo em D. Seria quem o segmento OD? Se não OC, a hipotenusa desse triângulo vezes o cosseno do nosso ângulo de carga. Daí que vem a questão. Como o deltinha é muito pequeno, 1 grau, 2 graus, 0 grau às vezes, né? 4, 5, ora, entra na sua calculadora e encontra o cosseno de 8 graus, por exemplo, é 0,99. Então você acaba desprezando esse ângulo de carga. Insisto, coisa que eu acho um tanto quanto perigosa de ser feita e eu prefiro não abandonar esse valor, mesmo porque na hora que eu projeto o segmento OC, que é o E2, sobre o prolongamento de V2, aparece um dado interessante que merece uma pequena ajuste, eu não diria nem correção, um pequeno ajuste no conceito clássico de regulação. Então olha bem, já que a perspectiva é a carga, já que a ótica é a carga, o segmento AD é que de fato representa a regulação de tensão em qualquer transformador, em qualquer subestação, tá? Então observe, o segmento AD é o que está realmente ficando retido dentro da máquina na perspectiva de V2, tá? E esse segmento AD, ele passaria a ser fundamentalmente quem? O segmento OD menos o segmento OA, tá? E sob essa perspectiva, que é o segmento AB, se não o segmento OC, cosseno de deltinha, menos o segmento OA. Perfeito? Então, atenção, senhores. Isto posto, olha que coisa interessante. Como eu falei, não é uma correção, é um pequeno ajuste nessa definição da regulação. Então, olha só, eu diria que a partir de agora, e com essa perspectiva mais abrangente do fasorial, a regulação de um transformador não seria a diferença em volts entre a fêmea vazia e a tensão em carga. Olha a sutileza de diferença, tá? A regulação seria a diferença em volts entre a projeção da tensão a vazio sobre o eixo da tensão em carga menos a tensão em carga. Aí sim, e sendo assim, quem seria a projeção da tensão a vazio sobre a tensão em carga? Primeiro, quem é a tensão a vazio? E2. Vou projetar o E2 em cima de quem? Do eixo de V2, que é a tensão em carga. Isso significa o quê? Um segmento que tem relação com quem? Com o cosseno de deltinha. Uma vez que projetando o E2 aqui, vai dar exatamente o cateto OD. Resultado seria E2, cosseno do ângulo de carga, cosseno de deltinha, menos a tensão em carga. Observe então que isso aí, no meu modo de ver, seria de fato o conceito clássico e corretíssimo ajustado de regulação. Claro, mantendo o V2 como tensão de referência, uma vez que eu sempre posso medir. Perfeito? Eu acho que assim a coisa fica muito mais verossímil, muito mais real, muito mais pragmática. E com um detalhe interessante, tá certo? Ao fazer isso, o segmento AD, ele ganha importância capital. Então eu quero chamar a atenção de você para um outro triângulo retângulo que existe nesse fasorial. O primeiro foi o triângulo ODC, retângulo em D, hipotenusa OC, que é o E2. Mas eu tenho um outro triângulo retângulo importante, o ABC. E observe que a hipotenusa AC, ao ser projetada no prolongamento de IV2, vai dar exatamente o mesmo segmento AD. Então é interessante chamar a atenção que a projeção, tá certo? Aqui, ó, desse segmento AC, que é a hipotenusa desse triângulo vermelho, é exatamente o AD. Mas o AD é a nossa regulação, então significa o quê? O mesmo pequeno ajuste feito no conceito de regulação na primeira instância, também seria feito aqui, uma vez que a hipotenusa AC é exatamente a queda na impedância de R2. E olha que coisa interessante. Então aparece aqui um outro pequeno triângulo retângulo, ADC, retângulo em D, o segmento AD é exatamente quem? A projeção da hipotenusa sobre esse eixo, só que em relação a qual ângulo? O ângulo azulzinho. E olha o ângulo azulzinho aqui. Então, olha a importância, olha o serviço que um fasorial como esse presta ao entendimento e à análise que envolve o comportamento de um transformador em uma subestação. Gente, eu particularmente gosto demais deste formato aqui da equação de regulação. Por quê? Porque é a única que mostra de fato essa relação, no meu modo de ver, imprescindível entre quem? Entre o ângulo de fator de potência da carga e o ângulo de fator de potência do próprio circuito equivalente do transformador. Olha só que legal. Duas equações para você calcular a mesma grandeza. Olha
a capacidade, né, a abrangência, né, o serviço que um fasorial desse presta a um conceito como esse. E aí você pode brincar com o fasorial. E me veio uma coisa em mente aqui, ó. Será que eu poderia dizer, à luz do fasorial, que a regulação de um transformador em termos percentuais também seria escrita assim? Porque olha só, se o segmento AC, que é a hipotenusa, é o projetado vai dar o AD, olha que coisa interessante. Eu tenho dois catetos aqui, ó, RE2 e XE2. Então, observem isso aqui. RE2 sobre V2, quer dizer, o que é isso aqui? A queda de tensão produzida pela corrente de carga relativa à tensão em carga do transformador, cosseno de θC mais a XE2 sobre V2, o que é isso aqui? A queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a reatância equivalente do transformador relativa à tensão em carga, só que seno de θC. Então, é como diz assim, essa seria uma terceira expressão, uma terceira maneira, uma terceira fórmula para calcular a mesma grandeza. Perfeito. Esquerda de quem? Do fasorial. Ah, oh, mas eu não estou enxergando isso aí não. Como é que eu chego nisso aí? Olha, eu vou tentar sempre fazer as coisas aqui da maneira que eu acho mais simples, né? Mais direta, sem muitos malabarismos, uma coisa mais imediata. Lembra que eu já pedi para vocês uma pequena revisão, que você revisitasse os temas geometria plana, geometria espacial, análise de circuito elétrico, por quê? Porque aqui eu vou precisar disso. Então, dentre tantas outras formas de chegar nessa terceira equação pelo fasorial, me ocorre o seguinte: se eu pegar o segmento AB e projetá-lo também ao longo do prolongamento de V2, vai aparecer o segmento AE, concorda? Então, outro triângulo retângulo, AEB retângulo em E. Mas eu pergunto, o cateto adjacente a E, em relação a essa hipotenusa RE2, é adjacente a quem? A θC. Ora, se é adjacente, lembra? Cosseno. Então, quem vai ser o segmento AE, se não a hipotenusa, vezes o cosseno de θC? Olha aqui, RE2 cosseno de θC. Tá? Mas a regulação é o segmento AD, e o AE, falta um pedaço significativo, falta o segmento ED. Aí você olha, tá mais ED, XE2 sem de θ, fica meio difícil. Então, repito, é uma das maneiras de você chegar nessa equação, por exemplo, usando o fasorial. Me ocorreu o seguinte: vou pegar o segmento CD, que representa a projeção do E2 sobre o eixo de V2, e vou prolongar esse segmento, tá? Fiz isso. Perfeito? Prolonguei esse segmento. Aí, a partir do ponto B, eu vou traçar uma reta suporte paralela ao prolongamento de V2. Projetei CD, a partir de B uma reta suporte perpendicular a V2, tá? E percebi que essa reta intercepta o prolongamento do CD no ponto F, por exemplo, segmento BF. Não sei se você percebeu, um outro triângulo retângulo surge aqui, ó, BFC retângulo em F, cuja hipotenusa é XE2. Tá? E o segmento BF, ele ganha o caráter de ser, por exemplo, oposto a esse ângulo aqui, ó. Agora, este ângulo que eu acabei de traçar em vermelho, sutilmente, tentando até induzir seu raciocínio, pode ser provado, pode ser verificado que esse ângulo vermelho aí, ele é exatamente o θC. Por qual razão? Pela geometria plana, aquelas famosas retas de Thales, olha só, dois ângulos formados por lados respectivamente perpendiculares, eles são congruentes. Observe que XE2 é perpendicular a R2. R2 é o próprio valor do sentido da corrente, e a corrente tem uma queda na reatância que ele é perpendicular. Tá? O segmento CD foi baixado perpendicular a V2, então, de fato, esses dois vetores são respectivamente perpendiculares entre si. Resultado, de fato, esse ângulo aqui também é θC. Então, já que é assim, sendo o cateto oposto, quem é BF, se não a hipotenusa XE2 sem de θC? Só que o BF, senhores, é o próprio ED. Olha lá, o BF é exatamente igual a ED. Resultado, conclui-se que realmente o segmento ED vale essa hipotenusa XE2 vezes seno de θC. Olha a capacidade, a abrangência dessa condição aí, um negócio espetacular, né? E eu queria, antes de acabar esse fasorial, mostrar para vocês uma coisa interessante. Eu vou até improvisar um compasso aqui, tá? Me perguntaram recentemente, né, se eu poderia criar um sistema automatizado em que variações de corrente implicariam variações de V2 ou vice-versa. Eu respondi que sim, e seria inclusive um grande processo de automação de sistemas. Vai a dica, tá? Olha só,
Usando, por exemplo, a corrente nominal, eu encontrei os segmentos E e 2, que representa quem? A queda de tensão produzida pela corrente de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador. Então, o que eu vou te propor? Você vai pegar um compasso, tá? Olha bem, um compasso, e vai marcar e fazer uma abertura nele, de maneira que a sua abertura é quem? Exatamente o segmento AC, que representa quem? A queda sobre a impedância, tá? Tudo em escala. Você coloca o compasso aqui e faz este movimento com ele. Isso é uma dica em função de perguntas feitas, né, via SGA, via sistemas ou via nossas conversas nos mais diversos canais. O que representa essa semicircunferência, gente? Primeiro, por que semicircunferência? Porque o fator de potência varia de mais 90 a menos 90. Mais 90 a menos 90, né? Não existe um monte de fator de potência de ângulo de 100 graus, 120, então varia de mais 90 a menos 90, por isso uma semicircunferência. O que essa semicircunferência representa? Olha o nome dela, é um nome grande para uma coisa tranquila e fácil. O que essa semicircunferência representa? O lugar geométrico da queda de tensão produzida pelas correntes de carga nominal sobre a impedância equivalente do transformador para qualquer fator de potência da carga. Só tem nome. Porque olha bem, quem que é o raio dessa semicircunferência? Segmentos E e 2. O que é o segmento E e 2? Segmento AC? A queda produzida pela corrente de carga na impedância equivalente do transformador, tá certo? E o que faz o R2 variar de posição? Os diversos fatores de potência θC que a carga possui. Como eu quero projetar cada um deles, o que significa que ao deslocar o segmento AD nessa região, nesse lugar geométrico, nessa varredura, eu mudo a inclinação e com isso eu mudo a projeção do segmento AC sobre o prolongamento de V2. Eu mudo o módulo do segmento AD e mudando o segmento AD, eu mudo a nossa regulação. Então, se você quiser criar um sistema automatizado para acompanhar a regulação de qualquer transformador ou de subestação, tá aí, ó, um prato cheio para vocês. Combinado? Um grande abraço e aguardem ansiosamente o próximo módulo. Fazer alguns estudos aí sim, particulares, cargas especiais, utilizando, é claro, os conceitos apresentados nesse diagrama fasorial. Um grande abraço, até a próxima, saúde e paz.